Queridos irmãos, não há nada melhor do que começar a semana com a palavra de Deus. Eu quero ensinar a vocês alguns princípios de como se achegar a Deus de modo a ser abençoado por Ele. Nós sabemos que bênçãos são consequências da graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido, apesar de sermos pecadores, falhos e de estarmos aquém do padrão divino. Ele ainda assim nos abençoa, nos livra, nos perdoa e nos salva. Entretanto, mesmo após salvos, ele cobra de nós, exige de nós algumas posturas e mandamentos, de modo que, se obedecidos, resultam em bênçãos, resultam na manifestação bondosa de Deus. E eu quero usar para isso a passagem do leproso, como esse homem foi abençoado por Deus. Você sabe que ele tinha uma doença gravíssima, era lepra, e era uma doença incurável, uma doença que fazia com que parte dos membros do corpo se degradassem, se apodrecessem, até havia uma necrosagem do membro, da pele, e aquele membro caía. Era contagioso, então essas pessoas tinham que ser excluídas socialmente, excluídas do convívio social e levadas para vales, os famosos vales dos leprosos. Então veja que situação essas pessoas tinham. Não podia, que situações elas estavam, não podiam cultuar a Deus, não podiam frequentar o templo, não podiam se envolver com seus familiares, não podiam trabalhar, tinham que lidar com deformidades físicas, humilhação, e tinham que ser excluídos do convívio social, solidão. Que coisa trágica. Mas esse homem conseguiu ser curado por Jesus, conseguiu o favor de Deus, ser abençoado de tal forma a ser livrado da sua doença terrível que era a lepra. Mas a maneira que ele se achegou a Deus ensina muito de como nós temos que nos achegar. A postura que ele teve diante de Deus nos ensina muito da postura que temos que ter diante de Deus quando nos achegamos a Ele. Ele é divino, não é humano, ele é espírito, não é físico. Ele é triplamente santo. Então deve haver todo um cuidado ao se chegar diante da presença santa de Deus. E Marcos 1,40 mostra isso. O texto diz: aproximou-se dele um leproso. Primeira coisa, com certeza esse homem tinha ouvido falar de Jesus. E quando Jesus passou por aquele local, ele devia ter avistado Jesus de uma distância considerável. Ele estava vendo Jesus. Mas ele sabia que se ele quisesse algo de Jesus, aquela distância não era suficiente, ele tinha que se aproximar de Jesus, ficar próximo, ser visto por Jesus, chamar a atenção de Jesus, a fim de que Jesus estendesse a mão para ele. Esse é o primeiro princípio. Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa se aproximar de Deus. Esse relacionamento distante, ausente, solitário, indiferente diante de Deus, não vai resultar em benefícios para a tua alma nem para a tua vida. Se você está longe, se você não frequenta os cultos, se você não tem o hábito de ler as escrituras, se não tem vida de oração, você precisa readquirir esses hábitos, porque essas são as maneiras de se aproximar de Deus. Se aproxime, se achegue a Deus, desenvolva um relacionamento íntimo e próximo de Deus. A Bíblia diz, continuando, que ele não só aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe. Bom, ele podia ter se aproximado e ficado quieto, e talvez ainda assim poderia ter ficado desapercebido. Mas não, ele não só se aproximou, como rogou, clamou, invocou, chamou a atenção do Senhor. Da mesma forma, meu irmão, se aproxime do Senhor, mas não fique calado. Abra sua boca, se derrame diante de Deus em oração. Clame ao Senhor, e a oração tem o clamor, tem a súplica, tem a intercessão, tem o louvor, tem a adoração, tem a confissão, tem o arrependimento, tem a petição.
abra seus lábios diante do Senhor e despeje todo o seu coração, toda a sua alma diante dele, depois de se aproximar dele. Terceiro ponto, ele não só se aproximou, rogou, como a Bíblia diz, prostrou-se. Outros termos, se ajoelhou. Que é isso? Reverência. Ele sabia que ele estava diante da divindade, do Messias Santo, do Filho de Deus enviado, que não era um homem qualquer nem comum, era um Deus homem. Então, ele se prostra. Essa é uma das atitudes mais sublimes e é a atitude que todo crente deve ter quando chegar diante de Deus. Se humilhar diante dele. Reconhecer sua pecaminosidade, a sua pequenez, a sua insignificância. Reconhecer a sua majestade, glória, poder, grandeza. E isso é feito como? No ato de se prostrar. Ele estava se humilhando, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez. Esse é outra maneira de se achegar diante de Deus. Quebranta primeiro o seu coração, se humilha primeiro, se reduz, se diminui. Coloca teu rosto em terra, porque você está diante daquele que é santo. E depois, quarto princípio, ele não só se aproximou, como também rogou, prostrou, e a Bíblia diz também que se aproximou com fé. Ele manifestou sua fé, porque diz, se quiseres, podes purificar-me. Se quiserdes, pode purificar. Ele não disse, veja só, ele não limitou o poder de Deus. Ele não tinha a menor dúvida. Ele não disse que a cura estava restrita ao poder de Deus. Não, a cura estava restrita à vontade de Deus. Ele não disse, bom, se o senhor puder, se tiver no seu alcance, talvez o senhor me cure. Não, ele não disse isso. Ele disse, quanto ao seu poder, eu não tenho nenhuma dúvida. A questão é, se o senhor quer ou não quer. Se queres, podes me curar. Ele tinha plena convicção, certeza do poder, grandeza de Deus, da eficácia do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor. Bastava Deus querer ou não querer. O problema não estava em poder ou não poder, mas estava em querer ou não querer. Vá a Deus também com fé, sem duvidar. Senhor, o que são meus problemas diante de Ti? Minhas circunstâncias? A questão não é se o Senhor pode todas as coisas. A questão é, isso é da Tua vontade? O Senhor quer? Porque eu não tenho dúvida do Seu poder, do Seu amor, das Suas promessas. Agora vamos ver o resultado? O texto diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero ser limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O Senhor se comoveu diante da postura dele, porque ele foi a Deus de modo correto a fim de receber uma bênção. E compadecido nessa postura correta, o Senhor o curou e o limpou. Que assim seja com você a partir de agora. Vá a Deus dessa forma e no seu tempo, segundo a sua vontade, Ele também irá te abençoar. Tenha um bom dia, uma excelente semana.